Imaginers! Começando mais um Imagina Juntas. Eu sou a Carol. Oi, eu sou a Jéssica. E nós somos o... Imagina Juntas! Ai, que sincronizadas viu? hoje! Finalmente, 6 anos depois, a gente conseguiu. Deu certo! E a gente não aplaudiu depois, o que é... Uau! A A gente maturidade parece que ela tá pairando hoje aqui, assim, né? transcendendo, Já amiga, tá hoje. Tô sentindo um clima de conversa entre mulheres, seriedade, trocas. Eu estou sabe? muito pronta. Eu estou muito pronta para o episódio de hoje. Preciso dizer que você que está vendo a gente em vídeo vai ver como a gente está bonita. O nosso cenário está bonito hoje, mais do que nunca, né? Bem barbizinhas, bem bonitinhas. Bem garotas. E a gente tá bem animada com o episódio de hoje, né, amiga? Vai ser Sim. tudo. E pra quem tá vendo a gente, já viu aqui na mesa que nós estamos, né, num episódio especial com Buscofem. Sim, tá E lindo. eu já tinha visto, né, algumas amigas nossas, inclusive, participando da campanha que tá Sim. rolando de Buscofem, né, que é Não Pule Nossas Dores. E eu tinha achado super interessante. Então, quando veio o convite, eu fiquei muito feliz que a gente também tá fazendo parte dessa campanha. Porque é uma campanha que vem falando sobre as dores das mulheres. E não só entrando ali nas dores físicas, né? Sim. Mas falando do dia a dia, da vida, das coisas que a gente enfrenta. E como a gente pode se articular para sofrer menos, Sim. sabe? E já é algo que a gente faz aqui no Imagina, já é uma conversa que a gente abre. Então, acho que tem tudo a ver com a gente, assim. É muito legal, né? Acho que quando a gente recebe um convite, quando a gente consegue trabalhar junto com uma marca que realmente se compromete de verdade, assim, com a nossa vida, sabe? Eu acho que a gente tá nesse momento também. Até as próprias parcerias que a gente fez ao longo dessa temporada do Imagina foram muito isso, foram muito pensadas, foram escolhidas com muito cuidado, com muita verdade. A gente sempre teve esse olhar, assim, de tomar um cuidado para realmente ser coisas que a gente acredita de verdade, que tá alinhado com as coisas que a gente fala aqui. Então, eu acho que tem tudo a ver, inclusive... as próprias pessoas que a gente trouxe de convidada, né? Sim, Essa sim, temporada, né? Mulheres cis, mulheres trans, pessoas não binárias. A gente sempre teve esse cuidado de trazer histórias e falar das nossas dores de uma forma muito verdadeira, assim, como a gente sempre fez no Imagina, mas acho que essa temporada mais ainda. E o próprio especial de e-mails, né, amiga? Se a gente parar pra pensar. Totalmente. É totalmente a gente falando sobre as nossas dores, como a gente pode, consegue se fortalecer. É o né? nosso SOS mesmo, né? Da nossa comunidade. Isso é muito legal. Então, essa temporada tá chegando ao fim. E, né, feliz com essa parceria com o Buscofem, da gente Sim. poder, de fato, reforçar o que a gente vem trabalhando aqui. É. E aí, o Buscofem falou: meninas, estamos fazendo essa campanha, falando sobre as dores. Eu queria que vocês contassem um pouco, dividissem um pouco, né, sobre as dores que vocês passam hoje na vida de vocês, sem ser as dores físicas e tal. E tem coisas que a gente já fala aqui, mas como esse é um episódio para aprofundar, né, amiga? Estamos animadas para poder falar mais sobre isso. Porque eu acho que também são assuntos que as pessoas sempre perguntam, né? Sim. Sempre tem curiosidade. Sim, E é sim. muito legal da gente poder compartilhar, assim. Sim, eu tenho vivido esse momento aí, né, de maternidade, estudante, empreendedorismo. Eu demorei para entender o trabalho de creator como empreendedorismo. E depois que eu entendi nesse lugar, o meu mundo se abriu para as questões que a gente tem ao empreender na internet. Tipo, não tem um lugar físico, não tem a maquininha de cartão, não tem o produto que você expõe, né? E o produto é você. Então, de certa forma, você fica... Gente, eu tô vivendo uma mentira? Porque eu tô criando tudo na minha cabeça e, de repente... Exatamente. Eu tô inventando que é uma empresa aqui? Essa, com certeza, é uma das minhas dores. Eu vou falar mais. Aham. Mas acho que a minha dor principal, assim, né? Que é algo que eu vivencio muito. Que eu não trago tanto no Imagina. Que é as dores de ser mãe solo. Que tem coisas muito específicas, né? De ser mãe solo. Que geralmente não é falada. E a gente entra naquele lugar, meu Deus, ninguém me avisou que seria assim e tal. E eu tenho tido uma muito específica, agora que o Valentim tem 8 anos, que é de sentir... Eu divido a guarda dele com o pai dele, né? Sim. E eu tô tão acostumada a ter a nossa rotina em casa, as nossas coisas em casa, que quando ele vai pro pai, eu me sinto muito sozinha. É o negócio de você olhar a sua casa Nossa! Não, tá vazia, né? E assim,
Geralmente, quando a gente vai ler sobre esses conteúdos, são as mães estão muito cansadas. A gente realmente está muito cansada. Então, quando tem a rede de apoio, quando tem o pai para mandar a criança, é sempre um alívio, assim. Por Sim. muitos anos, para mim, foi isso. Mas agora que ele tá crescendo, eu sinto uma solidão imensa. E não é uma solidão que namorado ou amigos preenche. É uma coisa de tipo assim, cara, eu vivo com ele é meu parça aqui em Sim. casa e toda vez tem que ir embora, sabe? Tipo, parece que as coisas que a gente começa a construir estão ficando meio quebradas, assim. Como a gente divide no meio da semana, sei lá, se a gente começou a montar um quebra-cabeça, sabe? Aí ele vai ficar comigo segunda, terça e quarta. Aí na quinta e na sexta e no sábado. O quebra-cabeça continua lá, pela metade. E aí tem acontecido umas coisas assim que eu não sabia como era. E eu tenho tentado lidar com isso, assim. E ele não é uma pessoinha que gosta de ficar ligando. Sim. E ficar, sabe, conversando e tal. Então isso tem sido uma das coisas, assim, da maternidade solo, que é esse tipo de solidão. Depois de se apegar àquela rotina com o filho e tal. E de que eu não moro com outra pessoa, né? Então Sim. eu fico literalmente sozinha em casa. E eu tenho passado por isso agora. Como que você lida, assim, com essa solidão? Porque é um momento em que não é só a solidão física, né? E no fim, a solidão física, ela é uma solidão que ela é a pontinha do iceberg de muitos sentimentos, assim. Sim. De conseguir lidar com isso. Sim, nossa, eu tinha uma questão muito séria com essa mudança de rotina no meio da semana, que era a alimentação. Né? Então, nos dias que eu tava com o Valentim, acho que isso eu já trouxe aqui. Nos dias que eu tava com o Valentim, come direitinho, nananana, e quando tá sozinha, tipo, esqueço de almoçar. E, sei lá, como besteira e tal. Isso foi uma das coisas que me fez perceber, tipo assim, como ele me faz falta mesmo. Sabe? Então, assim, eu tenho tentado agora. Aí que tá. Quando eu consegui identificar que isso realmente me deixava tristinha, eu tive ferramentas melhores pra mudar. Porque antes eu achava que era só, a correria, não sei o que, não sei o quê. Então, o que eu faço? Eu trabalho muito mais. E era outra coisa que eu preciso me regular melhor. Mas isso vai entrar na questão de ser empreendedora e dona, né, da sua gestão do seu trabalho, do seu dinheiro. Então, eu trabalho muito mais. Eu tenho um hábito terrível, que é ficar procurando coisas pra assistir. No final, não assisto nada e passou 2 horas. Ai, entendo muito. Então, agora eu tenho colocado coisas que é mais, tipo, pano de fundo, assim. Tipo, deixa rolando. A série de fazer a unha, né? A galera tem Que a muito gente isso chama. com Friends e tal, mas eu nunca assisti Friends. Então, essa não é a minha série pra ficar de pano de fundo. Eu tenho colocado Sopranos. É igual, que bom. Que bom que você encontra alívio na máfia. Ai, fico feliz. É isso. Que bom. E aí, eu tenho feito isso. Aí, agora, eu voltei a montar mais uma casinha e tal. Mas é muito doido, porque... Antes, quando o Valentim era muito pequeno, era um alívio alguém levar ele pra longe pra eu poder ir fazer mercado. Sim. E aí, agora, eu espero ele voltar pra ir fazer mercado. Porque eu adoro fazer mercado com ele, a gente procura coisas. Então, eu tenho sentido isso, assim. Tem um tipo de solidão, assim, que fica. Que é uma solidão que se repete em várias coisas na maternidade solo. Logo quando ele era pequeno, que eu comecei a sair com ele pra almoçar e jantar e tal, e eu via as outras mesas, tipo, com família, com pai, mãe, criança, eu me sentia muito mal. Ficava parecendo que eu tinha falhado, que eu tinha errado de alguma forma, assim, sabe? E quando a criança é muito pequena, todo mundo fica te olhando meio com dó, assim, quando você chega. Então, aquilo me fazia muito mal. Agora, sair com o Valentim, que é maiorzinho... Tipo, isso já não me pega mais, é uma outra Vocês têm sensação. outras vivências também, né? Mas quando você tá saindo com a criança pequena, que tá todo mundo vendo, que tipo, você tá tentando comer, dar comida, trocar fralda e tal, fica todo mundo meio... e isso, apesar de não ser uma coisa que me machucava, tipo, comigo, tipo, eu sabia porque que eu tava sozinha com ele. Mas o olhar de reprovação dos outros me deixava muito mal, porque a minha sensação é que eu tava falhando, ou que eu fracassei... ou que eu errei, ou por que não tem marido, cadê o pai, sabe assim? Então, isso foi uma coisa que me incomodou durante muito tempo, assim. Me fazia, às vezes, desistir de... Ai, será que eu vou mesmo? Porque eu já sabia que seria assim, sabe? Eu nunca me esqueço que eu fui num restaurante que...
Ah, é um restaurante que a galera vai depois das 6 beber um pouco, tem date. Meio happy hour Meio também, happy hour assim. e tal, mas é um restaurante. No Sim. fim das contas, era perto da minha casa. E aí, eu tava com o Valentim devia ter uns 2 anos e pouco, assim. Eu tava com ele no carrinho, eu falei, ai, vou comer aqui hoje, tô com vontade, né? Tô com ele no carrinho isso, e tal, vou entrar e tal. E aí, na hora que eu entrei, eu vi que o garçom já congelou, assim, tipo, o que você tá fazendo aqui? Criança, o Valentim tava dormindo no carrinho. Aí eu falei assim, aí ele olhou, aí ele perguntou, vem mais alguém? Eu falei, não. Aí ele, tá bom. Aí, assim, o restaurante não tava cheio ainda, ele me colocou na última mesa que fica do lado do banheiro. Nossa. Aí eu fiquei, tipo, sabe? Não precisou falar nada, mas eu me senti, tipo, sendo escondida dentro do restaurante. Sim. Sabe? E de certa forma tava. Tava, porque tinha mesa na frente, tinha mesa do lado de fora, que era onde eu queria ficar. E ele realmente foi me encaminhando pra aquela última mesa que fica, tipo assim, na frente da porta do banheiro. Sim, sei. Sabe? E aí eu fiquei me sentindo mal, assim. E eu, tipo, pensando, cara, o Valentim mal dá trabalho, tá dormindo no carrinho, sabe? E aí eu vi que. Aí tal, pedi minha comida e já tava com uma sensação esquisita, assim. E aí começou a chegar mais casais, assim, pra ficar mais pra dentro. E chegou um casal, claramente tava num date, e eles não paravam de olhar, tipo assim, pra mim e pro Valentim no carrinho. E eu fiquei me sentindo. E o Valentim dormindo. Dormindo. Na paz. Dormindo. Aí ele acordou, eu peguei. Eu lembro até o que eu tinha comprado, que era um croquet monsieur, que era tipo o pãozinho lá. Cortei, dei os pedaços do Valentim, assim. E eles me olhando muito. E aquilo me marcou muito, assim, como uma coisa que me doeu quase que fisicamente, assim. Me senti assim, tipo assim. Gente, tô vivendo minha vida com meu filho aqui, sabe? Não deveria ser um problema ou mal-estar ou eu me sentir mal. Sim. De estar fazendo um negócio normal. Que é sair pra comer, entendeu? Exatamente. Sim. Então, isso foi uma dor, assim, da maternidade solo. E outra que me pegou muito, assim, muito, 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 foi quando eu tava indo alugar esse apartamento que eu moro. E aí, eu tava vendo formas de garantir o seguro, né? O seguro do apartamento. E eu não queria fazer aquele que sempre faz, porque é um dinheiro que vai e não volta, aquelas coisas, né? E aí, eu fui no banco, porque no banco tem um que você faz tipo capitalização. Sei. Né? Aí eu tive que dar os dados. Aí ele falou assim, qual que é o apartamento? O apartamento é esse, tá? E o meu apartamento é grande. Tem 3 quartos e tal, num local bem localizado. Não é barato, é caro e tal. E aí o gerente falou assim, tá, ele, é legal, quem vai morar? Aí eu falei, eu e meu filho. O Valentim não tinha 4 anos ainda. Aí ele, quem mais? Ué? Aí eu falei, eu e meu filho. Aí ele falou com essas palavras, e o seu marido? Ele falou real? Falou assim, normal. Aí eu falei assim, não tenho marido e tal. Sou separada do pai do meu filho e tal. Aí ele, mas você não vai morar com mais ninguém? Sua mãe? Eu falei, não, sou eu e meu filho. Aí ele falou, tá bom. Aí tá, comprovante de renda. Aí ele falou assim, é porque aqui eu tenho que colocar também quem é que vai pagar. Então, se você tiver alguém pra colocar, é agora. Meu Deus. Aí eu falei assim, não tem ninguém pra pagar. Sou eu mesmo que vou pagar. Eu e meu filho, né? O comprovante de renda tá aí na conta e tal. Ele falou, tá bom. Aí ele fez lá, aí ele assim. Aí ele falou assim, não foi aprovado. E eu fiquei tipo assim, por que não foi aprovado? Porque assim, a minha renda era totalmente compatível com o que eu tava fazendo e tal. E aí ele falou com essas palavras, ele falou assim, porque acaba sendo um perfil de risco, né? Mulher sozinha, não tem marido e com criança, pra bancar a casa. Ele falou com essas palavras, que tipo, este perfil é um perfil de risco para o banco. Mas se fosse um homem com uma criança sozinho, porque não existe, né? Então, aí... se fosse um homem sozinho, né? Tipo, seria um problema. E aí ele falou desse jeito. E o meu seguro lá foi negado por causa disso. E assim, meu Deus. Tenho nome limpo há muitos anos, eu tenho minha renda, tem tudo perfeito, assim, no fim, sabe? não era sobre a sua renda. Não era! Não tinha nada a ver. Você podia, assim, ganhar 10 vezes mais do que você estava apresentando ali, que não ia fazer diferença. Sim, e aí ele falou isso. E isso foi uma coisa que, da época, me cortou muito, assim. Me deixou mal, assim. Mal. Uma sensação de impotência, porque... Total. E de mais uma vez, de que eu tô inadequada, que eu tô falhando, que tem alguma coisa errada. Que, na verdade, para fazer essas coisas, você tem que ter o homem, ou o pai, ou o marido, ou essa figura...
Sim. masculina. Tipo, você, mulher, sozinha, com filho, não é suficiente. O Sim. recado é sempre esse, assim. Sim. Sabe? Tipo, não tá suficiente. Tem uma outra coisa que é terrível, assim, de grupo de ódio, que é... Bom, esses grupos de cara, misógino mesmo, né? Sim. Que a gente ouve por aí e existe. E aí, uma vez eu caí sem querer num post, assim, vendo umas coisas pelo Twitter. O ódio que esses caras têm por mãe solo. É um negócio perturbador. Os memes que eles criam, as coisas que eles fazem, do tipo... Tinha um termo horrível que eles usavam, que era pensão afetiva. Nossa. Tipo, de você não se relacionar com essas mulheres que têm filho, porque mesmo quando você termina delas, você fica devendo uma pensão afetiva para as crianças. Gente, que loucura. Desse nível. É muito descolado da minha realidade, assim, sabe? Não consigo entender como que consegue quando eu li chegar nesse ponto, assim. me deu um negócio muito esquisito, um mal-estar terrível, assim, de tipo, meu Deus, eu só tô vivendo a minha vida, entendeu? E isso ser visto, cara, assim, os posts são do nível esgoto. E quando eu vi aquilo, me abalou profundamente, assim, sabe? Com razão, né? Tipo, paralisa mesmo. E mesmo sabendo que é um absurdo que eles estão falando, é uma coisa horrível, mas você fica assim, cara, por quê? Né? Então, será que tem... E se tiver gente por aí que realmente pensa assim? Se tiver gente que não se relaciona comigo, justamente porque lá no fundo tem um pensamento desse. Sim. Sabe? Isso pode acontecer. Exatamente. E é horrível você viver com essa dúvida, essa sensação de qualquer passo que eu der, mesmo que seja um passo que não vai afetar a vida de ninguém, que é um passo da minha vida, isso pode sim ser algo que vai ser ruim pra mim de alguma maneira. Isso vai se voltar contra mim de alguma forma, sabe? Sim. Isso gera muita insegurança, assim. Eu acho que essa foi uma das coisas dentro da maternidade solo, assim, que mais foram marcantes e que foram, de fato, doloridas, né? E a forma que eu encontrei de, tipo, não ficar sofrendo com isso, de fato, não ficar me sentindo mal com isso, é me relacionar com pessoas que... Cara... Ser mãe não é um demérito, é um mérito. Então, a minha rede de apoio, as pessoas com quem eu me relacionei afetivamente e tal, sempre me apoiaram e tal. Eu acho que o trabalho da rede de apoio também é esse, sabe? Claro. É tipo te colocar num lugar onde é legal você ser mãe do seu filho, não um lugar de demérito, não um lugar de tipo, se você tem uma criança, você está em desvantagem. E ter o cuidado dos espaços sociais, né? Que eu acho que até hoje isso é muito claro, como uma criança nunca é bem-vinda num espaço social. Sim. E Tipo, isso literalmente não é bem-vinda. Não é como que bem-vinda. aconteceu lá no bar, miúda e tal, né? De deixarem, de fato, uma mãe com sua criança na calçada, porque não pode a entrada de criança num local que era até então descolado, aberto, traga seu cachorro, aquela o cachorro coisa toda. pode, criança não. Exatamente. E isso é muito bizarro, como falta também dessas pessoas de convivência com mães. Totalmente, assim, totalmente. Isso é muito claro pra mim, assim, de ver em ambientes, em espaços, como que as pessoas não têm contato com pessoas que têm filhos, pra entender o que aquela pessoa tá passando naquela situação. E não ser a pessoa que vai ficar olhando feio. E sim que vai acolher aquela pessoa naquela situação. Porque sabe que, por exemplo, quando um filho tá chorando em público, se você está desconfortável... Meu amor, a mãe tá 30 vezes mais desconfortável que você. Terrível. E o olhar de julgamento das pessoas é muito ruim. Do tipo assim, incômodo. Sabe assim? Você tá fazendo coisa errada. Sim. E de inadequação, assim. E é isso, quando um lugar social exclui uma criança, pode ter certeza que está excluindo a mãe. Porque geralmente essa criança tá com a mãe. Com certeza. Então, logo, você acabou de excluir uma mulher. Exatamente. Uma mãe ali. Eu já vi muita mãe viajando com, às vezes, 2 filhos, por exemplo. E, cara, eu fico assim, gente, meu Deus, essa mulher, assim, forças pra ela, que ela tome bastante vinho nesse voo, porque, assim, vai ser puxado. Libere o vinho delas. Exato, gente, dá um open pra essa mulher, pelo amor de Deus. E aí, eu lembro muito, assim, eu não sei que voo que eu tava, que as 2 crianças estavam de Sonic.
E eles realmente eram o Sonic, assim. Eles eram, tipo Eles assim... incorporaram o que eles incorporaram. Eles incorporaram. E É. eles estavam, assim, correndo desesperados. Tipo, igual o Sonic, assim. E eu tava assim, gente, essa mulher, coitada dessa mulher, dá um vinho pra essa mulher. Porque eles estavam correndo de um lado pro outro, no avião, no corredor. E as pessoas estavam, assim, olhando com cara feia. E eu tava, tipo, tentando conversar com eles, tentando conversar com ela. Interagir, tipo, né? pra tentar deixar o negócio mais leve de alguma forma, minimamente, entendeu? Porque é uma situação que, cara, é isso, E é direito sabe? dessa criança estar no avião. Exatamente. É direito. Não tem que olhar feio, porque é Sim, direito. exato. Ela está lá, ela pode estar lá. Tem alguém pagando, ela é um Sim. cidadão, ela tem esse direito. E é uma pressão Sabe? horrível no nosso ouvido. Imagina a vida de uma Nossa, criança. é terrível, é terrível. Os bebezinhos, quando choram, geralmente é por causa da pressão. Aí tem que botar no peito pra amamentar, porque vai fazer a sucção igual de Sim. mascar chiclete. Mas aí tem os nenezinhos que não mamam. E o da mamadeira não faz o mesmo efeito. Enfim, são muitas coisas. É super complicado, assim. Mas acho que a dor, ela existe. Sim. Quem é mãe solo sente essas coisas, mas hoje eu vejo essa dor variando. Tipo, hoje essa dor minha é uma dor que é de tipo, eu queria mais tempo com ele, sabe? Sim. Parece que não tá sendo suficiente e tal. A dor de ver crescer também, né? Não é mais a criancinha que você controla, então tem os próprios desejos, Que não é tão dependente mais de você também. Tem agora as tretas de escola, que é terrível, assim. Você tem que ser... Não, claro, filho, seu amigo te chutou? Porque, né, vamos conversar. E minha vontade de falar assim, vamos pegar esse moleque juntos, quebrar ele na porrada, na saída. Na saída, a né? mamãe vai lá. Mas não é. Então, acho que a maternidade solo em si é algo que é muito grande na minha vida. É algo que traz, sim. muita dor. Sim. Mas que eu percebo que agora ela tá variando, sabe? Ela Sim. tá tomando outros formatos, são outros aspectos, assim. Então, força aí pras mamães de bebês Sim. solo, porque eu sei como é difícil, mas que a coisa vai ficando muito mais suave. Hoje em dia, eu não tenho nenhum problema de chegar sozinha num restaurante com o Valentim, sabe? Que bom. Então, quando era bebê, realmente foi algo... Tanto que a gente tem um restaurante favorito, porque a gente só ia nele, né? Virou o restaurante que a gente vai. Porque isso é muito legal porque é acolhido e tal. Então, é isso. Também vai criando esses lugares de memória afetiva, sabe? Então, tem um trabalho muito ativo de se colocar também e procurar o que é melhor, sabe? Eu acho que isso é algo que tem que vir. Cara, o restaurante não me tratou bem, não volto mais. Entendeu? Meu dinheiro não vai pra esse lugar. Ainda mais falando em São Paulo, que tem tanto lugar, tem tanta coisa pra fazer, que não tem por que você voltar num lugar onde você não teve uma boa experiência. Exatamente. Você tá falando de ser mãe, né? Dessas questões com o filho. E eu passo por uma coisa hoje que é muito, muito louca, assim, porque eu sou a pessoa que cuida da minha mãe hoje. E é o inverso da situação. A filha que virou cuidadora. Exatamente. E eu sou filha única, né? Então, assim... Ai, a pressão, amiga. Eu imagino A que seja a pressão. pressão do filho único. E não só a pressão do filho único, mas o filho único que é mulher. Que vira outro recorte também, né? Que, assim, né? Se você... a mulher, ela foi feita o quê? Pra cuidar, né? Então, assim, se você é filha, né? Filha única, e você não está cuidando da sua mãe, a culpa é gigantesca. E parece que nunca é o suficiente. Então, assim, né? Eu já contei várias vezes aqui, né? Minha mãe, ela caiu em casa. Minha mãe mora sozinha. E para descobrir que minha mãe caiu em casa, que ela não atendia o celular, não estava perto da porta, eu tive que entrar. Eu tive que ir lá abrir a porta, sem saber o que ia acontecer. Sem saber o que eu ia encontrar. Exatamente. Terrível, assim. Falei, não vou... Eu liguei para ela de noite, não atendeu. Falei, bom, vou amanhã cedo. E para dormir nesse dia? Que eu não dormia. Falando, meu Deus, o que aconteceu? Sim, Não sei o que aconteceu. Sim. Aí cheguei lá, ela tava bem. Ela tava só sentada no chão, tipo, caí, não conseguia chegar perto do celular e tava meio perdida. E aí, a minha vida virou de cabeça para baixo, assim. Porque o cuidar não é só você estar presente fisicamente, é tudo que envolve esse cuidado. Então, assim, a adaptação da casa, que não dava mais, para algumas coisas acontecerem do jeito que estavam. Tem que ter uma pessoa junto com a minha mãe. Eu não consigo ser essa pessoa, porque eu tenho que trabalhar. Então, ainda bem que hoje eu tenho uma condição financeira que permite isso. Senão, eu ia ter que largar toda a minha vida para cuidar da minha mãe. Que é a coisa mais comum que a gente sabe que acontece. E deixar de gerar sua renda, ficar dependente de uma outra renda, de uma outra pessoa. Exatamente. E entrar nesse...
Que a gente sabe que acontece, exatamente. É com Exatamente coisas que isso. acontecem. E era uma coisa que eu queria tentar fugir de todo jeito, assim. Falei, não posso abrir mão da minha vida, da minha independência para que isso aconteça. E essa relação familiar é sempre muito complicada, porque ela cai também numa coisa que a gente já falou, não imagina, que é sobre uma relação de dependência emocional da mãe com o filho. Uhum. De uma relação tóxica da mãe com o filho, de um abuso psicológico, em que isso acontece. E isso é muito difícil você entender e você conseguir sair dessa relação. Conseguir separar, né? O que é a necessidade, Aham. alguém que precisa disso, ou está ultrapassando o meu limite Exato. E pra aí, ser dado. qual é o seu limite e até que ponto esse limite não é você não estar fazendo o suficiente? E aí, isso é uma coisa muito complicada, porque você começa a perceber que é isso mesmo. Quanto mais velho a gente vai ficando, mais velho nossos pais vão ficando também, e mais eles vão ficando dependentes da gente, e esse papel realmente se inverte. De coisas que eu tenho que fazer, que eu fico assim, gente, mas não é possível. Como é que essa pessoa vive até hoje, que não tá resolvendo o negócio do banco? Meu Deus do céu, Que eu eu tô estou tendo até que hoje, resolver. eu estou até hoje tentando ensinar a minha mãe a usar o Uber, e ela se nega. Ela, tipo assim, eu não quero aprender. Não, eu não quero. Pelo amor de Deus, você precisa fazer isso por mim também. Sim. Não é porque você não quer, porque você não gosta. É porque toda vez que eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo, seja lá o que for, porque você precisa pegar um carro. Sim. E eu tenho que pedir do meu, nananã, virar a secretária, falar com o motorista, falar quem ele vai embarcar, nananã. Sim. Está prejudicando a minha vida. Exatamente. E eu sinto que o lugar da filha secretária, ele é um lugar que acontece muito. Nossa! Entendeu? Assim, Muito, que é muito. muito. E aí, ao mesmo tempo, você fica assim, não, mas o sentimento da dívida com a família. Tipo assim, não, mas minha mãe me criou tanto, fez tanta coisa por mim, e agora eu não posso pedir um Uber pra ela. Sabe assim? Então, é complicado, sabe? Eu sinto que às vezes eu acabo me deixando entrar nessa posição, Uhum. mas é uma posição que, mesmo entrando, eu fico com. Enquanto eu estou na posição, eu estou com ódio da posição. Do tipo, não é possível que isso está acontecendo e é uma coisa que eu sinto que não vai melhorar. Entendeu? Então, existe também uma força de você poder falar abertamente sobre as suas vontades e os seus limites, porque esse limite ele é ultrapassado se você deixar esse limite ser ultrapassado diariamente. Uhum. E quanto mais tempo passa, mais você vai virando essa pessoa que realmente acaba abdicando da sua vida para cuidar da vida dos seus pais. E que é muito delicado, porque a gente acaba deixando a nossa vida de lado para isso acontecer. Eu acho que é uma dor bem solitária também, porque não tem muito Total. com o que falar, porque tem um julgamento aí de tipo ingratidão, Aham. né? Ou tipo, olha o tanto que você tem e eles não têm, então por você mais tem que que- fazer, né? E por mais que exista outras pessoas na família, ninguém é a filha. É, né? Então, assim, não é tipo, e o tio, o irmão. Não, quem vai cuidar é a filha. Porque a responsabilidade é dela. Uhum. Porque agora é a vez dela te cuidar. Tipo, e é isso. Então, todo mundo fala assim, qualquer coisa me avisa. Mas ninguém, de fato, faz algo para que isso mude. Ou para que isso seja... Muito doido, porque a rede de apoio não vem da família, né? Quando chega vem. nas velhice. Não Porque a vem. gente tá falando de uma construção de rede de apoio pra alguém que é responsável pelo cuidado de uma criança, Uhum. que é difícil de se formar, mas até então a gente consegue, né? Tem conseguido, Sim. a gente tem articulado e falado muito mais sobre rede de apoio, então as pessoas têm entendido. Agora, a rede de apoio para alguém que está cuidando de um idoso, Uhum. Não, né? e é muito triste também ver como as pessoas simplesmente deixam o idoso de lado. De verdade, na sociedade, assim. São pessoas que não são encaradas mais como pessoas, Sim. né? Mulheres, então, nem precisa falar, né? Não. Quando a gente chega na idosa, Não, né? e No que é aí, idosa. a idosa, ainda por cima, é vista com aquele olhar de criança mesmo. De, ai, coitadinha, ai, vai pegar Sim. aqui, né, a bolinha, não sei o quê, é tudo unha, é tudo criança, é tudo com muito, sabe, Uhum. dedo de uma pessoa que tem uma vida, que tem uma Teve a sua vivência. história, né? Exato. Uma pessoa que está em plena sanidade, né, ainda por cima. Só que, ao mesmo tempo, essa pessoa também espera ser tratada da forma como as pessoas tratam ela. Uhum. Que é esse lugar da criança, que é esse Uhum. lugar do cuidado. Porque se todo mundo fala com ela dessa forma, ela entende que a vida dela agora é ser Sim. tratada nesse lugar. Sim. Então, como assim eu não estou sendo tratada mais nesse lugar e eu estou tendo que lidar como uma adulta? Que pede esse lugar do adulto. E que o adulto agora não é mais ela, o adulto agora é o filho. Então, quem tem que assumir as responsabilidades do adulto é o filho.
Nossa, Entendeu? É muito complexo. Isso daí é uma parada que é muito complexa. E volta naquele lugar de que a gente falou aqui lá no episódio sobre massagem, sobre a importância do toque, que é como a gente passou uma infância sem ser visto como indivíduo, né? Você é o filho. Você é o filho é isso, o negócio que saiu de mim, que eu vou cuidar, que pra quando eu precisar vai cuidar de mim. Independente do que rolou nesse meio. Sim. Né? Parece que você tá botando um dinheiro numa conta que tá rendendo. É uma previdência. Né? E não é legal a gente ser visto ou se comportar dessa forma e tal. Então, eu acho que é uma questão zona, assim, porque mexe muito com... sei lá, eu tenho uma sensação de mexer com o próprio valor da pessoa, sabe assim? Sim, também acho. Tipo, cuidar ou não dos pais entra num lugar de, tipo... se você é boa mesmo, se você tem valor mesmo. Independente do que aconteceu nessa relação. Exatamente, esse é o ponto pra mim, que é independente do que tenha acontecido na relação, ou sei lá, por exemplo, que uma pessoa te desrespeitou a vida inteira, não cuidou, mas ela ficou velha e você é o filho, parabéns. Agora cuide. Né? E aí você tem que largar a sua vida, você tem que abdicar de tudo. Ou abrir mão de coisas que talvez você não queira, talvez o valor que você investe naquilo ali, que não é de fato assim a sua responsabilidade no sentido de tipo você não se programou muitas vezes pra isso, né? Então, eu acho que é bem solitário as pessoas entenderem também o que é esse lugar de você virar o cuidador de quem cuidou. Sim. No matter what. Tipo, não interessa o que aconteceu, agora você tem que fazer esse papel. Agora esse job é seu pro resto da vida. E eu sinto que a gente tem muitas amigas, principalmente mulheres, que passam pela mesma situação. Assim. Sempre mulheres. Sempre Nunca mulheres. Nunca vi este exemplo acontecer. Sim. Eu tenho um amigo... com um homem. Eu tenho um amigo que passa por uma situação parecida. Um amigo LGBT, no caso. Que passa... que não é um homem hétero cis, assim. Não passa por isso. E é muito triste, é muito solitário você ver como essas pessoas se unem pra falar sobre isso, porque dentro da família não é falado. Porque ninguém espera isso da família, entendeu? E sabe uma coisa que eu vejo também quando é com homem? Quem fica cuidando é a nora. E isso já veio acontecer na minha família. Isso acontece muito, né? muito, tipo, muito. Não é nem... não teve a filha, vai ter uma outra mulher no papel de cuidadora que vai assumir... Eu lembro assim, esses papéis que são colocados pra gente, né, nesse recorte de mulher, eu lembro de, por exemplo, sei lá, meu pai e minha madrasta. E aí, minha madrasta era super nova, bem novinha. Eu acho que minha madrasta não tem idade pra ser minha mãe, assim, porque quando eu nasci também, o meu pai tinha... Bom, se quando eu nasci, meu pai tinha 19, a minha madrasta tinha 14. Então, realmente, 13 pra 14. Então, realmente não dava. E aí... ela era bem novinha, e aí eu devia ter uns 6 ou 7 anos, meu irmão uns 2. E quem ia fazer as coisas, tipo assim, levar a cesta básica, pegar o negócio da pensão, comprar o remédio que precisava e tal, já era minha madrasta que tinha assumido esse papel para o meu pai. Ela nem tinha os filhos dela. E já era ela papel dela que tinha que fazer, porque já não era mais o meu pai. Isso é muito comum. E o negócio de cuidador de idoso acontece a mesma coisa. Nunca é o cara, sempre vai ter uma mulher que tá fazendo. Muitas vezes é a nora, é muito doido esse... E é essa mulher que abre mão não só da vida profissional... do tempo, né? E do tempo, exatamente. O tempo mesmo, né? Do tempo e do financeiro também, desse dinheiro da mulher. Que o dinheiro da mulher, ele é... colocado para isso, para cuidar do outro. Nunca é algo para ela. Porque se é algo para ela, é algo egoísta. Nunca é visto de um jeito positivo, né? É sempre algo que é ruim, é errado, né? E a gente entra no assunto da gente ser a nossa própria empresa. A gente ser o nosso próprio trabalho. Essa é uma parte que é muito... assim, a gente, obviamente, tá falando dos recortes de que a gente vive. Exatamente. Hoje, né? Somos mulheres aqui, cis... brancas, que hoje podemos, enfim, falar sobre deste empreendedorismo que é a nossa própria imagem, né? Então, a gente sabe que isso não é uma coisa que comunica com todo mundo, não temos noção disso, né? Mas é uma questão que existe pra gente. Sim, e faz parte da nossa vida, né? E que a gente não pode simplesmente... não é porque não é uma questão que todas as pessoas vivem que a gente não pode falar o que ela não causa dor. Inclusive, isso é algo que eu tenho aprendido muito,
na retomada da faculdade de psicologia e tal, que é o quanto existe uma régua da dor moral, Sim. da dor das coisas. Do tipo assim, das pessoas muitas vezes chegarem na clínica e não considerarem que uma dor que ela vive é válida, porque, obviamente, o mundo tá passando por coisas muito piores e tem pessoas passando por coisas muito piores. Sim, o mundo está passando por coisas terríveis, o país, outras pessoas, outras mulheres, outros recortes e tal. Só que é importante para que a gente cure e cuide das nossas dores no micro, para poder se juntar a lutas e cuidar de dores maiores no macro. E se a nossa Não adianta dor ser pessoa, existe... não adianta ser a pessoa que tá, cara, assim, morrendo de problemas como a ansiedade, a depressão, enfim, várias outras coisas, várias questões que você tem, que você não consegue se desenvolver e tentar ajudar o próximo, porque não vai rolar. Você precisa ser cuidado, precisa entender e compreender quais são suas dores, e não achar que existe um medidor da dor, né? O mundo sempre esteve horrível, né? E sempre esteve, na verdade. E desvalidar a sua própria dor em comparação com outras dores. Falar, não, eu não posso sofrer por isso, porque tem gente sofrendo por coisa pior. Gente, não é aí que funciona, não é assim que funciona. Teve um meme muito bom, assim, que era... Alguma blogueira tava fazendo alguma coisa de skincare e falou assim... Gente, enquanto isso, submarino perdido. E ela fazendo skincare. Eu acho que, assim, a questão da dor... Eu acho que isso vale até pra dor física mesmo. De tipo... Nossa, a questão da dor física, da cólica menstrual, que é tipo assim, um negócio que todo mundo fala como se fosse assim... Tranquilo. Uma coliquinha. Não, tem gente que passa mal, vomita, passa mal. É tipo assim, é uma dor que não dá pra você simplesmente ignorar, cara. E a gente também não tá falando de endometriose. A gente tem, né, casos mais extremos. E uma coisa muito importante também. Se você sente cólica muito forte, com muita frequência, é importante procurar um médico. Sim. Tem que sempre procurar médico, gente. Isso é uma coisa, assim, que é um fato. Mas, inclusive, os casos de endometriose... Eu sigo 2 meninas que sempre falam sobre os casos dela, que já operaram bastante. Inclusive, a questão de não ter tanto material sobre endometriose, tratamentos e tal, sempre é muito difícil chegar no diagnóstico, justamente porque quando reclamam da dor, diminuem essa dor para uma cólica menstrual. Sim. A pessoa Isso tá lá muito comum. passando mal, tá morrendo, tá indo no PS, tem que tomar remédio, tá faltando no trabalho. E ainda assim é visto como, tipo, a cólica diminui muito. E nisso, a endometriose se desenvolvendo, pegando outros órgãos e tal. Porque muitas vezes essas pessoas... literalmente, a dor física do que elas estão se queixando foram reduzidas a uma coliquinha. Isso, pra mim, é muito louco quando você vai num pronto-socorro. E aí você bota a pulseirinha de nível de dor pra você entrar. Eu lembro de entrar... Uma vez eu fui com muita cólica, muita dor. E eu fui no hospital e eles colocaram uma pulseira de baixa dor, sabe? A verde. Assim? Nossa, eu me senti tão humilhada. Eu fiquei assim, não, gente, eu tô com muita dor. Tô passando mal. Tô passando mal, vou vomitar. Não é possível que eu tô com... E aí isso me deixou muito agoniada. Isso me deixou assim... Como assim você tá medindo a minha dor, sabe? Sim. Sou eu que tô sentindo. Eu sei o quão pesado isso aqui tá pra mim, entendeu? E é isso. Ah, não, cólica não é tão forte. Ela tá falando que tá forte, mas não tá tão forte assim. Nossa, tem um lugar também aí dentro da vivência de mulher, de dor, que é abafada, que é a galera as mulheres em trabalho de parto. E tem um recorte racial terrível, que permanece assim, que é falar que as mulheres negras aguentam mais dor. E deixar sofrer mais no trabalho de parto, deixar sofrer mais em hospital, isso assim, isso é mentira, isso não existe, isso é racismo estrutural. Sabe? Surreal. E dentro dos grupos e tal, de maternidade, que a gente falava sobre parto, os relatos, assim, amiga... Nossa muito cruel, assim, de tipo, de equipe médica mesmo. Porque isso vem da equipe médica, até de enfermeira e tal. De falar, não, deixa sofrer, porque elas aguentam mais. Meu Deus. Cara, isso não existe, isso não pode ser tolerado, não pode ser visto como algo que é normal. E mesmo assim, se existir uma pessoa que aguenta, mas vai deixar essa pessoa sofrer mais?
porque ela aguenta, sabe assim? De qualquer maneira, isso não faz... além Não disso faz o menor ser sentido, né? claramente racismo, a gente tá falando de uma coisa onde você tá deixando uma pessoa sofrer. Sim. Simplesmente sentir dor, porque tudo bem. Eu acho que a gente... Porque existe uma crença que essa suporta mais. Sabe? Eu acho que a gente também chegou num ponto que eu acho que é importante de poder falar mais sobre as nossas dores. E falar mais abertamente sobre o que eu estou sentindo e quanto isso é válido. Tipo, olha, eu estou... Validar, né? Exatamente. Ser validado. Eu acho que isso é muito importante, assim. E eu sinto que eu não sei também se era porque a gente era mais nova, mas eu sinto que era menos falado, assim, também. Tipo, Mas era totalmente menos falado, tipo, né? eu tô com cólica, eu vou ficar em casa. Não, assim, estou muito mal. Assim, não dá. Não, até o fato da gente tratar os nomes que a gente usava para menstruação, sabe? Até isso ser um tabu, ai, tô de Chico, ai, aqueles dias, ai, que não sei o quê. Tipo assim, Sim. são todas as coisas que vão envelopando pra você não falar sobre. Eu tenho uma tia que ela sempre teve muito problema com dor a cólica pré-menstrual, assim, né? E a dela era tão forte, assim, que ela tinha que realmente faltar um dia de trabalho. E eu lembro sempre muito dessa história, assim, sabe? De, tipo, que a minha tia sempre sofreu disso, sempre teve que faltar um dia de trabalho e coisa e tal. E, assim, ela não ficou no mercado por causa disso. Nossa. Foi um dos motivos de, tipo, ela não ter feito a carreira e tal. Porque isso era realmente um problema pra ela. E aí, conforme ela foi tendo filho, ficando dentro de casa e tal, ela tinha conforto pra viver isso, manejando ali do jeito dela. Mas sempre foi essa pessoa que realmente sofre muito, sabe? E olha onde levou, sabe? A dor ser desacreditada. De achar que é frescura, achar que é preguiça. E realmente, né, pra quem não menstrua, entender também, é uma sensação que, pra mim, pelo menos, assim, meu corpo fica inteiro muito dolorido. Então, dói minhas pernas. Parece, assim, que, sei lá, eu corri uma maratona um dia antes, assim. Então, o corpo inteiro fica dolorido, você fica muito sensível. Tipo, eu raramente, por exemplo, eu gosto de, sei lá, fazer exercício todo dia. Eu não faço exercício esse dia porque eu não consigo me sentir bem, assim. É um dia que eu fico mais introspectiva, eu sinto que eu não rendo mesmo em nada que eu tô fazendo. Eu fico num ritmo um pouco mais lento. Então, tudo isso, quando você fala de trabalho, não tem como você ter a mesma energia Rendimento, e o né? rendimento de trabalho que um dia normal, entendeu? Porque é isso, olha tudo que você tá sentindo. E às vezes eu tenho dor de cabeça também junto. Então, o corpo fica todo meio esquisitão, assim. Sim. Então, realmente, eu sou a favor de ter um dia que a pessoa que menstrua possa folgar no trabalho. Com certeza. Eu De também verdade, acho que assim. é importante. Sim. E poder se cuidar. Porque, por exemplo, tem uma coisa aqui que está aqui na mesa com a gente, que é um babado, que é este daqui, que é o Buscofen Hot, que é um adesivo térmico para quando você tá lá morrendo de cólica por até 8 horas. E aí, é muito interessante, porque você coloca um adesivinho que ele aquece, ele se autoaquece e ele fica aquecidinho. Então, em vez de você ficar fazendo a bolsinha lá toda hora, ou ter que ficar em casa para usar a bolsinha, porque no local de trabalho também as pessoas julgam a pessoa da bolsinha térmica, né? Poxa, você já tá tendo que ir pro trabalho com cólica, nananã, e aí a bolsinha, pô, né? Não curtei nem a bolsinha, mas olha, isso daqui é muito legal. E olha só, vou até mostrar para vocês como que é, para quem teve curiosidade. Ó, quem tá vendo no vídeo vai conseguir ver agora. Vou abrir pra vocês verem. É um adesivo. E aí, você não coloca na pele. Importante avisar. Coloca, tipo, na calcinha, na cueca. Tipo, bota aqui, né, em cima. Como eu vou abrir aqui? Isso é bem importante. E ele não tem cheiro, então é bom. Porque é isso, se você tá, tipo, no trabalho, por exemplo... não tem problema, porque aí você consegue, tipo, continuar no trabalho de boa. Minha unhona não me permitiu abrir o pacotinho. Não tô com tesourinha aqui. Tá vendo? É um adesivinho mesmo. E ele esquenta com contato com o ar. Isso. Ele autoaquece. E aí você coloca na calcinha. Assim. Ó. Ao vivo. Verem o tamanho aqui, ó. É bem pequenininho. E, gente, com todas as palavras, esse Buscofen Hot, gente,
é um lacre. Ele é um babado. Depois que você Gente. descobre isso daqui pra trazer esse conforto de cólica, é assim. Deixa eu trazer meu local de fala como uma grande usuária de Buscofen Hot, gente, porque esse momento é muito meu. Vocês não estão entendendo. Esse negócio é um babado. Esse negócio é um lacre, eu juro. Porque você olha, você fala assim, um adesivo pequeno. Imagina. Gente, o negócio... Primeiro que ele esquenta real. Tipo, ele realmente esquenta. Eu fiquei, assim, passada. Que ele simplesmente... Do nada, ele começa a esquentar. Porque isso é o contato com o ar. Que é tecnologia japonesa. É muito legal. E aí, quando você coloca e ele começa a esquentar... Gente, o negócio... Além de ser realmente muito bom, ele realmente fazer efeito, ele é gostoso, o negócio dá um abraço em você. E eu fico assim, meu Deus, é tudo que eu preciso hoje, sabe? Colocar o Buscofen Hot, ele muito não bom. tem analgésico, tá? Isso Isso é daqui, importante falar também. ele é esse cuidado de você ficar com algo quentinho ali, porque a gente sabe que isso alivia a dor. Uhum. Então, é pra isso que ele serve. Ele não é analgésico. Se você quiser tomar algo para a dor, temos aqui Buscofen analgésico. que todo mundo conhece, pelo amor de Deus. E outra coisa, o Buscofen, esse analgésico, não é só para dor de cólica menstrual. É para dores no corpo. Dor de cabeça, dor muscular e para dor da cólica menstrual. Exatamente. E é legal também porque a cápsula dele, vocês já conhecem, sabe como é que é? Aquela cápsula líquida, né? Do Liquigel. Ela é 2 vezes mais rápida que comprimido. E realmente, eu acho que ele funciona, eu sinto o resultado mais rápido, assim, de verdade. Eu acho muito boa. Quando eu vejo que essa Liquigel, eu já fico felicíssima, porque eu sei que o negócio vai ser tudo. Então, o alívio, ele é mais rápido, né? O alívio rápido e prolongado, que é bem legal. Muito fãs. Gente, é o básico que a gente sabe que tem em toda bolsa aí. Não necessariamente de mulheres, Sim. tá? Pessoas com, com dores de cólica, dor de cabeça e dor no corpo. Por favor. Mas o Buscofen Hot e o Buscofen analgésico, pra mim, é o starter pack do mês, assim, da cólica, gente. Juro por Deus. Porque, assim, real, eu tô aqui falando, eu uso mesmo, gente. Eu sou muito fã. Porque, realmente, eu acho que alivia muito, assim. E eu acho que é um momento que você precisa sentir que você tá se cuidando, sabe? Você fica meio volta pro ninho, assim, um negócio meio, tipo... Então, sei lá, do corpo. Você sabe que isso vai de encontro com a coisa do toque, do calor, de abraço e tal. A gente, como ser humano, a gente é bichinho, cara. Total. E a coisa de calor é algo que realmente conforta a gente, porque isso tá na nossa memória, assim, genética, sabe? A coisa do colo, do quentinho. Quando a gente vai fazer... vai fazer coisas comfy, cozy. Não é sempre essa coisa quentinha, não sei o quê. E tomar uma coisa e tal. Então, isso, para o cuidado paliativo, ele faz muita diferença mesmo para os nossos cuidados. Essa coisa de você ter o tempo para se cuidar. E isso tem resultados incríveis quando você está cuidando de alguém, assim, sabe? Você transformar o ambiente, ter esse cuidado, sentimento de acolhimento. Isso daí não... Assim, a gente esquece muito que a gente é bicho. Exatamente. Que a gente precisa dessas coisinhas, desse cuidado. Isso faz muita diferença num tratamento médico, por exemplo. Com certeza. Por isso que tem aqueles... Eu não sei se você já viu de quando leva um animal. Leva um cachorro... pra quem tá internado. Já vi. Pra ter, né? Pra ter um... Esse carinho, né? Esse contato é terapêutico. São coisas que são terapêuticas. Então, quando a gente tá ali, naquele momento de dor mesmo, da cólica menstrual e tal... Pra quem puder tirar um tempinho e se concentrar nisso pra se cuidar é muito importante, sabe? É muito bom. Ter ali um tempo de você ter uma percepção e um conhecimento do seu corpo e de você sentir que você tá fazendo por você, assim, uma coisa, sabe? E eu sinto também que, mesmo a gente tava falando de tirar um dia de folga de trabalho, mesmo quando você tá trabalhando, fazendo suas coisas, e você continua a sua vida, eu sinto que você ter esse cuidado, parece que o dia fica melhor também, sabe? De você sentir que você consegue... seguir no dia, você consegue fazer suas coisas, mesmo com esse cuidado. Tem um tempinho íntimo, assim, pra você, né? Fazer um chazinho, sabe? Fazer pequenas coisas pra fazer o seu dia ser mais gostoso. Isso é algo que eu tenho aprendido ficando sozinha em casa, sem ser o sozinha... Ai, meu Deus, que bom que essa criança foi pra casa do pai, preciso descansar.
Ou sem ser sozinha, meu Deus, eu preciso trabalhar tudo que eu não trabalhei. Porque agora tem isso, quando ele fica em casa, ou tá nos meus dias comigo, eu não preciso mais ficar naquela atenção 24 horas olhando pra ele. Então eu consigo intercalar com o trabalho, o que não Sim. dava antes. Sim. Então agora, quando eu não estou com ele, eu não passo o tempo inteiro trabalhando ou o tempo inteiro estudando, porque Sim. eu tenho que compensar coisas. Por isso que tá vindo a falta dele também, né? Não tô preenchendo desse jeito. E ficar fazendo essas coisinhas, pra mim, era algo que eu não tinha um hábito. Date comigo mesmo, amiga. Exatamente. Eu não tinha mesmo esse hábito, assim, de fazer... sair pra comer, assim, no almoço, é uma coisa que a gente seja, não sabe? tem essa percepção. Ainda mais sendo mulher, a gente não tem essa percepção que a gente é autossuficiente Sim. pra fazer coisas normais, sei lá, habituais. Tipo assim, sair para comer, sei lá, uma coisa assim. Sozinhas, a gente não é pensada, adaptada, Ensinada, criada né? pra fazer Criada. isso, assim. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa sozinha, tipo assim, uou, estou indo no cinema, hein? Uou. E não, sabe? Deveria ser uma coisa natural pra gente simplesmente fazer algo por nós, assim. Você sabe que é uma coisa que depois, na vida adulta, me relacionando, né, com homens adultos, porque a minha vida adulta sempre foi namorando ali. Por exemplo, vamos fazer as contas aqui. Namorei lá dos 15 aos 19. 19 a 22. Sempre, né, em namoros e tal. Depois 22. Aí depois já fui praticamente morar junto. Depois disso, mãe solo. Nananana. E aí, as últimas relações que eu tive assim, com homens adultos, eu vi a quantidade de coisa que esses caras faziam sozinhos. E é tão normal E pra é eles. muito normal. Sim. E eu comecei a perceber, assim, sabe? Que até no negócio do desenvolvimento do trabalho, assim. Sim. Enquanto a gente tá muito ali, assim, tentando galgar, tentando... Cara, os caras relaxam muito mais, eles viajam muito mais. A coisa da academia é muito mais natural. Total. Pros caras, a coisa de ter Sim. a rotina de ir pra academia, de ter um instrumento, de fazer uma viagem. Até o próprio dirigir, né? Carro. Nossa! Eles são muito mais ensinados, Estimulados, né? desde sempre, que a vida deles é uma autonomia. Muito! E aí, quando chega uma não... mulher, ela só fica ajudando, sabe assim? Exatamente. Nossa, eu tenho pensado não, eu refleti muito sobre isso, assim. Era igual abrir aplicativo de relacionamento. E você vê as fotos dos caras e as fotos das minas. Tipo assim, os caras estão sempre viajando, cara. O que acontece? Todo mundo é muito viajado. Gente, eles os têm caras, sabe? os caras. Eles têm um passe pra Machu Picchu, que eu Não, não sei um negócio, o que acontece. é incrível. Todos eles têm uma foto do Machu Picchu, gente. Assim, Quando um nem cheque Machu incrível. Picchu é o zoológico que dá pra tirar foto com o bicho na Argentina. Nossa, todos eles foram. Eles têm um pacote lá, é um homem hétero, cis, pode ir à vontade. Pode vir, Suba para Machu exatamente. Picchu, vai ser incrível. E aí, a gente é isso. A gente não foi domesticada. A palavra é essa. A gente não foi domesticada fazendo coisas pela gente. É coisas Sim. pela casa, é coisas pelo outro, é coisas pelos pais, é Sim. coisa, né, por essa figura masculina aí que chega, por esse É homem. sempre pela família. É, exatamente. É muito louco isso. Quando né, agora eu também trabalho como apresentadora, né, amiga? Eu tenho esse outro skin agora. E é muito louco quando eu comecei a realmente me impor como uma apresentadora, assim, de questionar as pessoas, de falar. Era muito esquisito pra mim no início, porque parece que eu não fui criada pra isso. Sabe? Pra questionar, pra ser o centro da mesa, ser o centro da atenção, controlar um ambiente. Isso pra mim foi muito difícil entender e conseguir esse espaço também. Durante uma conversa mesmo. Uma conversa com homens. Você conseguir fazer com que você seja a pessoa central dessa conversa entre homens. É muito difícil. O desafio da minha vida na publicidade sempre foi esse. Exatamente. E assim, ocupando cargos, Sim, tendo exatamente. chegado lá, né, mesmo com homens, mas realmente é um desafio algum homem te ouvir, assim, dentro desses mercados. E né? não só te ouvir, mas ter realmente um diálogo, uma troca, onde você, primeiro, consegue perguntar uma coisa, a pessoa consegue te responder isso. Tá muito quentinho. Tá? Literalmente quentinho. E aí, ter essa troca da conversa de verdade, ou a pessoa realmente não explicar a sua própria pergunta, que já aconteceu comigo. Ou você perguntar algo e a pessoa dar uma debochada.
porque você perguntou uma obviedade para ele, sabe? Isso também já aconteceu. E aí é muito complicado, porque o que eu quero fazer é mandar ele, né? Obviamente. Exatamente. Então eu falo assim, então vai fechar o computador na cara dele. E não posso fazer isso, né? Mas ver isso acontecendo claramente, assim, nessa situação, você vai criando uma casca. Primeiro, de não deixar aquilo te afetar. E segundo, de conseguir ter jogo de cintura para sair daquela situação. Nossa. E poder seguir o negócio. Às vezes até sentir uma abertura de dar uma brincada com isso, sabe? De ficar assim, olha só, fulano. Para conseguir fazer essa conversa, criar um outro rumo, onde você consiga ser a pessoa que vai mexer essas peças. E isso e tem que, nesse meio caminho, você tem que ter a força e a autoestima de engolir essa dor que você está sentindo, de ter sido desrespeitada. Nossa. E seguir em frente como se você tivesse simplesmente mais um dia, né? A coisa de ser desrespeitada, eu juro pra você que isso me dá mal-estar físico. Sabia? Assim, Eu também. de mal-estar mesmo, de tipo, igual você vê uma coisa que você acha nojenta no chão, assim. Sim. E aí as lembranças que eu tenho de ser desrespeitado por homens, obviamente, na maioria das vezes, Sim. no trabalho, assim, por ser mulher, né? Porque a gente sabe que é sim um recorte de gênero, nesse caso. Mesmo sendo branca, e, enfim, não sou PCD, e eu sei que são várias coisas que me colocam no lugar de privilégio, mas ainda assim, quando a gente fala nesse local de trabalho, cara. É bizarro, porque Nossa. você pensa, não, tá tudo certo. Ou não vai acontecer. Vai acontecer sim. Vai acontecer, vai. tá acontecendo. Aconteceu com mulheres também, o que me deixou muito mal, assim. Eu fui muito desrespeitada na minha maternidade e no trabalho por uma mulher. E, tipo, assim, ela tava grávida, sabe? Então, são tantas camadas, assim. Ela tá replicando tantas coisas. Sim. Essa é a parte dolorosa, sabe? Essa é a parte dolorida, que é, tipo, você vê que uma mulher que tá ocupando um cargo e tal, está mimetizando comportamentos masculinos para se manter nesse lugar. Sim. Que é uma coisa que eu também ouvi a Thaís Farage falando até da roupa da mulher no local de trabalho, que muito para ser respeitada, mimetizava até as roupas dos homens. Sim. Pra, tipo assim, sou como sou como vocês, hein, caras? Olha, tal. E distratam mesmo outras pessoas, porque isso tá dentro de um comportamento super tóxico de mercado, partindo dos homens mesmo, né? Exatamente. Então, é isso. E são dores. A gente não pode... Não é porque existem coisas muito horríveis acontecendo no mundo que a gente não vai falar sobre as nossas intimidades e compartilhar. Porque cada vez que a gente compartilha, tem uma outra pessoa que pensa, poxa, eu também já passei por isso. Poxa, eu também me sinto assim. Poxa, e a gente, aqui nesse podcast feito por duas mulheres, a gente tem trazido a nossa visão sobre o mundo, né? Atrás da nossa visão, contado com a visão de outras mulheres cis, mulheres trans e pessoas não binárias, que é o que a gente se propõe a fazer aqui nessa nossa última temporada. E acho que o grande poder é compartilhar. Porque a partir do falar, a gente começa a tornar a nossa dor não mais solitária, mas começa a trazê-la para um lugar de identificação. E de realização, de que ela realmente existe, que ela realmente é válida. Porque muitas vezes as coisas ficam dentro da nossa cabeça. Você fala, será que é verdade? Será que eu tô ficando doida? Será que isso realmente... Não é muito bobo sofrer por isso? Será que não é válido? Então, assim, até essa questão de, por exemplo, cuidar dos pais. Eu converso muito com os meus amigos e hoje eu entendo esse lugar. E eu consigo sentir orgulho desse lugar e esse cuidado e o quanto isso é importante. Não deixa de doer, mas tipo, você vai trazendo, né, outros significados, assim. Porque eu acho que aí também entra no lugar de sentir o quanto a gente envelhece, quanto a vida ela é finita. Então, tem várias dores questões, né? que caminham juntas. E eu acho que é muito importante quando a gente começa a dividir mais. Então, falar de trabalho... Quando a gente fala desse trabalho, por mais que seja um trabalho diferente que a gente tem, é muito um trabalho autônomo, que muita gente passa pelo trabalho autônomo, né? Sim. Meus pais são psicólogos, né? Eu convivi com trabalho autônomo a minha vida inteira, a instabilidade do autônomo, né? Do professor, meu pai também é professor. Então, é muito complexo, assim. E é um lugar que, por mais que tenha variações,
também são lugares que se encontram, e dores que se encontram de várias formas. Assim. E sabe uma coisa que eu fiquei pensando quando você estava falando sobre o papel da filha cuidadora, da sua mãe tendo que ser cuidada, e é uma mulher que não está casada, que também vive sozinha. Exato. O quanto que a gente não é preparada, nunca foi preparada para se cuidar nesse sentido. Isso é a respeito do investimento financeiro que a gente faz na nossa própria vida a longo prazo. Sim. Né? Não é assim, sei lá, a gente começou a ouvir de fato falar sobre isso e sendo muito sincero, olha que a gente tem acesso a muito conteúdo com Nath Arcuri há poucos anos. Sim. Falando de invista, guarde dinheiro, fazendo as piadas delas no YouTube pra ensinar a gente a falar dinheiro. Hoje a gente tem Nath Finanças falando. Sim. Mas assim, sua mãe teve contato com isso? Imagina, zero. Pra também se cuidar e também se preparar. Porque, por exemplo, eu penso muito sobre isso. Eu não quero ser uma filha dependente, uma mãe que é dependente do Valentim. Então, tudo que envolve meu trabalho, a previdência, as coisas que eu tenho planejado, é planejado no ponto de vista ter essa minha independência. Não ser uma questão para ele como filho. Sabe? Porque também é uma questão para mim como filha. Eu também cuido financeiramente da vida da minha mãe. Então, assim, eu não quero que isso aconteça. Mas porque eu tive contato com isso nos últimos anos. E entender que não é um processo que você quer continuar replicando. Exatamente. Porque isso é uma coisa que a gente vê, assim, da minha mãe cuidar da minha avó, que cuidava, da minha bis. Então, assim, são coisas que a gente vê que se repetem e que muitas vezes não são saudáveis. E são dores que elas carregam que falam assim, eu quero quebrar esse ciclo. Exatamente. Eu não quero ser uma continuação desse ciclo. Exatamente. Eu quero que esse ciclo possa ser quebrado, mas de uma maneira saudável, uma maneira acolhedora. Amorosa ainda. Amorosa, da exato. forma que seja, sabe? Exatamente. Então, eu acho que a gente também Isso é bem precisa importante. pensar sobre isso, né? Quanto que não foi acessível para as mulheres pensar sobre a sua própria velhice. E isso é uma dor que vai transferindo de geração. Exatamente. Porque agora você tem que lidar com uma dor que vem disso. Ela também tem as dores que ela lida com isso, com certeza. Sim, sabe? óbvio. E são coisas que não... Como não é de um interesse social, não é pensado. Porque quem fica como cuidadora são Sim. elas e delas. A sempre. gente só fala... A gente tá começando a falar de etarismo agora. Sim. Agora. Falar sobre como mulheres mais velhas são subjugadas. O quanto... poucas mulheres você vê com cabelo grisalho na rua. Todo mundo pinta o cabelo. Né? Não tem nem isso. Então, assim, o quanto isso é muito normalizado, né? E o quanto a gente acaba excluindo muito. Nossa. E entender que num dado momento da vida, meio que... acabou. E se a gente Sabe? entra no recorte de cor e no recorte social, a coisa vai ficando Pior muito, ainda. muito, muito É pior. muito delicado, sim. Né? Exatamente. Então, acho que a gente... O assunto é inesgotável. Exatamente. E eu acho que também quando a gente divide... Não, eu acho que o poder tá nisso. Da gente poder dividir, falar, fazer pensar. Então, a gente não sai de uma conversa dessa sem pensar sobre as nossas... Sobre, né, ter um cuidado com as nossas próprias dores, cuidar das nossas próprias feridas, cuidar da nossa independência, cuidar do quem eu quero ser velha, poder contar sim com outras pessoas para poder compartilhar e criar suas redes de apoio, sabe? Eu acho que conversas como essa são as conversas que dão pequenos estralos, assim, na gente. De tipo... Faíscas. Pequenas faíscas. Sparkles. Ai, pensei em inglês. Do inglês, sparkles. Mas essa é a visão, assim, de tipo... São conversas que iniciam outras conversas. Então, quero agradecer demais, né? Buscofem por estar com a gente nesta conversa. Obrigada por tudo, patrocinado Buscofem. essa conversa aqui, para que a gente pudesse aprofundar nas nossas dores. E falar das nossas dores que vão além das dores físicas, né? Como isso é muito extenso e que... Uau, a gente sendo tratada como gente. E é muito legal ver como tem esse cuidado de que a dor física, ela é uma parte das dores que a gente tem como
mulheres, né? Então, E acho que isso para é as legal. dores físicas. Exato. Contem com o Buscofen. A gente vai deixar aqui na descrição bonitinho para vocês conhecerem mais, né, do Buscofen Hot, Buscofen analgésico também. E queria convidar vocês a conhecer mais também dos canais de Buscofen. A gente vai deixar as redes também bonitinho deles. Sim, tem bastante coisa lá. Tem bastante coisa no YouTube, tem uns videozinhos. O Instagram tá muito massa. Tem muita gente legal produzindo junto com o Buscofen, que tá nessa campanha. Eu também estou na campanha de Buscofen, então vem aí muitos conteúdos também, bem legais. E é isso. Ai, eu amei esse papo, amiga. Eu também. Foi tudo. Eu também. Acho que é mais um daqueles que poderia ser uma conversa só nossa e a gente tá gravando, sabe? Exatamente. Eu gosto disso. Eu amo. Muito obrigada a todo mundo que ouviu, que assistiu a gente. A gente tá no Instagram e no Twitter como Imagina Juntas _. Nossa, quase deu bug agora. Imagina Juntas _. No TikTok é Imagina _Juntas. No Spotify e no YouTube, a gente tá em vídeo também, mas a gente tá, né, em todas as plataformas de áudio, para vocês ouvirem a nossa voz bonita e aveludada. Mas vocês podem ver também a gente, e eu convido vocês a assistirem para vocês verem também Buscofen em vídeo, para ver aqui também o Buscofen Hot, que a Tchulin tá na mão, ver como é que é e tudo mais, bem legal. E é isso, gente. Arrasamos. Dividam tudo. com a Amei. gente também as suas dores. Podem comentar lá no Instagram, mandar mensagem, que a gente sabe que vocês adoram. Então, a gente adora compartilha ouvir. com as suas amigas. Acho que esse também pode ser um episódio que dá um pontapé em coisas tipo, ai, vamos falar sobre isso, sabe? Tipo, poxa, a gente nunca parou pra pensar nisso, né? Sim. Então, é isso, meninas. É isso, gente. Um beijo e até quarta-feira. Até!